Olá, turmas, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Tatiana, do terceiro ano A. Eu vou estar explicando a apostila dessa semana, tá bom? Que é do dia 7 ao dia 13 de julho, combinado? Gostaria de falar para vocês, crianças dos terceiros anos, queria parabenizar vocês pelas atividades, pelas apostilas entregues, pelo cuidado que vocês estão tendo, pela responsabilidade, tá bom? Pela dedicação. Continuem assim, fazendo as atividades de vocês, tá bom? Reservando pelo menos umas 2 horinhas do dia de vocês, tá bom? Para estar fazendo essas atividades, não importa o momento que você fizer, tá bom? O importante é você ter pelo menos essas 2 horinhas de atividades, tá bom? Então, continuem assim, parabéns, tá bom? Estamos com muita saudade de vocês e logo, logo tudo vai dar certo e nós vamos voltar mais ou menos às nossas vidas, tá bom? Então, um beijo, crianças. Então, a apostila dessa semana é essa daqui, ó, que vocês vão receber. Então, tá lá a data, 7/7 a 13. Não esqueça de colocar o seu nome, a série, o nome do professor. Aqui tem algumas informações, tá bom? Temos aqui algumas formas de contato. Então, tem o e-mail, tem o WhatsApp da escola, tem também o nosso canal no YouTube, que esse vídeo tá. Então, quando você precisar procurar os nossos vídeos do terceiro ano, você vai lá no YouTube e digita Terceiros Anos Jane Fossese. Você vai estar lá o canal com a foto da escola. Então, você clica lá no canal e naquela abinha de vídeos vai ter todos os vídeos do canal, tá bom? E esse aqui também. Aqui tem uma mensagem, tá bom? Boa semana, turma. Estamos com saudades, parabéns, continuem assim, vocês são ótimos. Sim, vocês são ótimos e continuem assim, tá bom? Então, aqui a gente tem uma ilustração, desenho da história. Então, a atividade de língua portuguesa é leitura e interpretação, ou seja, você vai ler esse texto e vai interpretar. O que é isso? Responder perguntas sobre o texto, tá bom? Se você precisar de auxílio, ou seja, de ajuda, não tem problema nenhum. Se você ler o texto sozinho, também não tem problema nenhum, tá bom? Se você conseguir ler o texto sozinho, ótimo. Se você precisar de ajuda de alguém, ótimo também. Peça ajuda de um adulto, um irmão, um primo que more com você, tá bom? Que possa te ajudar. Então, você vai ler o texto que se chama O Burrinho Trabalhador. E aí tem aqui, ó, interpretação de texto. Leia com atenção e responda as perguntas abaixo. Então, você tem a pergunta 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá vendo esse R aqui? Esse R é de resposta. Ou seja, você vai colocar a sua resposta na frente. Ah, professora, mas essas linhas aqui são muito poucas para minha resposta. Eu preciso de mais. Não tem problema nenhum. Você vira a folha, coloca lá continuação. Continuação do quê? Ah, da pergunta 6. Continuação, pergunta 6. E aí termina de responder. Aí a continuação da atividade 2. Coloca lá, continuação, atividade 2. E termina de responder, ok? Então depois, e outra coisa. Se você, por exemplo, você leu lá a pergunta, número 1. Por que Verruguinha recebeu esse nome? Onde será que está essa resposta? No texto. Então, você volta lá no texto e leia com atenção. Se você quiser, você pode circular a resposta que você encontrou. Você pode sublinhar. Professora Tatiana, o que é sublinhar? Olha lá, sublinhar é passar uma linha embaixo. Então, você vai passar uma linha embaixo com o seu lápis, tá bom? Onde você encontrar a resposta. Tá? Então, onde você encontrar a resposta, você passa uma linha embaixo ou circula, tá? Então, depois que você fez a atividade número 1, que é a interpretação do texto, você vai para a atividade 2. O que você vai fazer na atividade 2? Você vai formar frases. O que são frases? São ideias. São coisas que você quer falar. E como que eu formo uma frase? Eu formo uma frase juntando palavras, não é? Por exemplo, eu tenho aqui no exemplo, cachorro. Eu tenho a palavra cachorro e preciso formar uma frase com a palavra cachorro. Uma frase é uma ideia, que eu tenho que usar algumas palavras e com essas palavras formar uma ideia. A ideia que eu tive com a palavra cachorro foi: o cachorro está latindo no quintal. Já formei uma frase. Uma frase com a palavra flor. A flor do meu quintal é amarela. Entenderam?
Então, essas palavras você vai formar frases. Então, eu tenho na letra A, carroça, na letra B, beterraba, na letra C, arreio, na letra D, amarrou, na letra E, verruga, na letra F, mercado e na letra G, serra. Ah, professora Tatiana, o que é arreio? Vamos aqui no Google. Olha lá. Arreio é o adorno enfeite, ou seja, conjunto de apetrechos que permite o trabalho do animal de carga ou de tração. Tá bom, professora. Então, o que é arreio? Arreio é isso daqui, turminha. Olha lá. Esses objetos, tá bom? Que são utilizados para ter controle do animal, né? Vocês já viram pessoas cavalgando e segurando aqui, aí eles puxam e o cavalo vai para trás? Então, são esses apetrechos, esses acessórios que se usa para poder trabalhar com o animal, tá bom? Então, isso é arreio. Agora, vamos voltar lá para a nossa atividade. Então, você vai formar frases com essas palavras, ok? Depois, na atividade 3, você vai separar as sílabas das palavras abaixo. O que é separar sílaba? Separar sílaba é pensar quantas vezes você abre a boca para falar determinada palavra. Por exemplo, aqui eu tenho a palavra carro. Vamos pensar quantas vezes eu abro a minha boca para falar carro. Carro. Eu abro minha boca 2 vezes para falar carro. Lembrem, quando a gente tem 2 S's e 2 R's, esses 2 S's e 2 R's podem ficar na mesma sílaba? Elas vão ficar em sílabas separadas, tá bom? Foi o que eu fiz aqui, ó. Car, então o R ficou para uma sílaba e o outro R ficou na outra sílaba, tá bom? Então, você vai pensar lá, quantas vezes você abre a boca para falar burrinho? Quantas vezes você abre a boca para falar barraca? E nisso você vai separar com tracinho. Combinado? Na número 4, coloque nos espaços das palavras R ou RR e depois procure essas palavras no caça-palavras. Nessa atividade 4, você tem 2 coisas para fazer. A primeira coisa é preencher essas palavras aqui. Tá vendo que tem esses espaços? Você vai ler a palavra e vai pensar, será que essa palavra é com um R? Será que essa palavra é com 2 R's? Por exemplo, aqui eu tenho aranha. Será que aranha é com R ou 2 R's? Se eu falo aranha com 2 R's, fica arranha. É arranha? Ou será que é aranha? Se você coloca 2 R's, vai ficar arranha. Se você coloca um R, vai ficar aranha. Temos aqui, ó, baraca. Será que é baraca com um R ou é barraca com 2 R's? Então, você vai preencher com um R ou 2 R's todas essas palavras aqui. Preencheu? Aí você vai procurar essas palavras no caça-palavras. Então, você vai ter que procurar aranha, barraca, barriga, cachorro e assim por diante. Combinado? Se você quiser, você pode circular, depois pintar, deixa bem bonita a sua atividade, tá bom? Aí, na número 5, você vai resolver estas somas, lembra? Primeiro a gente resolve aqui a unidade e depois a dezena. Resolve a unidade, depois a dezena. Resolve a unidade, depois a dezena, tá bom? Depois, se você quiser, pode pintar bem bonito. Número 6, eu vou ter que olhar com atenção essas imagens e formar frases de novo. Lembra que a gente já fez lá em cima? Então, só que dessa vez aqui tem imagens. Lá tinha a palavra na outra atividade anterior e aqui tem a imagem. Então, aqui eu tenho uma bailarina, desse outro lado eu tenho um gato com um novelo de lã brincando, nesse eu tenho um menino tocando violão, nesse daqui eu tenho um menino plantando, e nesse daqui eu tenho um menino, eu acho que dando banho num cachorro. Então, você vai escrever frases, por exemplo, aqui, a menina dança ou a menina é uma bailarina, tá bom? Então, caprichem nas frases. Tá vendo que tem 2 linhas? Se você quiser usar essas 2 linhas para escrever uma frase só, não tem problema nenhum. Ah, não, eu quero escrever 2